Oi, gente, bom dia, pessoal do Japão, boa noite, pessoal do Brasil. Vou colocar aqui minha entrada. Oi, Diana, bom dia, boa noite, né? Vou colocar no Facebook também. Hoje nós vamos falar sobre os erros e acertos na maquiagem. Bom dia, Faira. Estou colocando no Facebook também. Vou falar sobre os erros e acertos na maquiagem. Ajustar a luz. Deixar todo mundo entrar. Uma água, cadê minha água? Vou começar limpando minha pele, que eu ainda não limpei. Vou usar um lencinho para limpar. E como vocês estão? Bom dia, pai! Aqui no Japão é feriado essa semana, para a maioria das fábricas. Estamos de feriado aqui no Japão. Então vou limpar. O primeiro erro de algumas pessoas é não limpar a pele antes de começar a maquiagem. Já é um primeiro erro. Então eu começo limpando. E agora eu deixo secar, a pele secar, porque a pele fica bem úmida com esses lencinhos, então eu deixo secar. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela Hayashida, eu sou maquiadora profissional e essa é a primeira live da Semana da Automaquiagem, que eu vou ensinar vocês a se automaquiarem profissionalmente, a ter um acabamento profissional na maquiagem. Que é diferente da maquiagem que a gente faz em casa e da maquiagem que você faz com a maquiadora, né? Então o meu intuito aqui é tentar ensinar para você conseguir fazer uma maquiagem profissionalmente, com acabamento profissional. Que acho que é o que todas querem, né? Porque às vezes a gente assiste vários vídeos de maquiagem, eu assistia bastante, ainda assisto, mas não consegue um acabamento bonito na maquiagem, né? Então aqui hoje eu vou mostrar os erros e os acertos. Vou mostrar os erros e o que você deveria fazer. Aqui a pele já está limpa. E eu vou começar hidratando. Um erro que muitas cometem é de não hidratar a pele. Então é muito importante esse passo de hidratar a pele. Eu acho que eu vou fazer um lado do rosto o jeito certo e o outro lado do rosto eu vou fazer o jeito errado. Então esse lado eu vou hidratar e o outro lado eu não vou hidratar, que é o que muitas pessoas fazem, não hidratam a pele. E vou hidratar também, principalmente essa região aqui, ó, da olheira. Porque aqui, principalmente eu que tenho bastante olheira, eu passo corretivo. E quanto mais produto a gente passa, a chance da pele craquelar é grande. Então eu hidrato bastante essa região porque eu vou vir com corretivo. Então lembrando, esse lado é o lado errado e esse vai ser o lado certo. Seja bem-vindo quem está entrando aqui agora.
vou falar sobre os erros e acertos da maquiagem. Então eu também deixo a pele absorver o hidratante. Não posso vir com a base direto em cima do hidratante sem ele ter secado. Então eu uso o meu ventiladorzinho para ajudar a secar mais rápido. E como esse é o lado errado, eu não vou hidratar. Deixa secar. Vamos ver, eu anotei aqui os erros para eu não me perder, para eu falar todos os erros que eu encontrei. Agora sobre primer, porque depois da hidratação vem com primer, né? O que muitas pessoas não usam primer, mas eu acho que muitas pessoas não usam primer por não saber como usar, né? Bom dia, Lê! Então, desse lado, ao lado certo, eu vou usar primer. E o que eu tô usando vai ser esse daqui da NYX. E muita gente, esse daqui não é siliconado. As pessoas não gostam muito do primer porque tem uns primers que são siliconados. Então, quem tem pele oleosa vai ter a sensação do primer não sentar na pele, que é tipo esse daqui. Eu gosto dele, mas não é com todas as bases que dá certo. Então, esses primers siliconados, que são aqueles, vou mostrar pra vocês, aqueles que tem tipo uma textura em gel, ele é assim, meio transparente. Esse primer aqui, a maioria das pessoas não gostam, porque ele dá aquela sensação de pele oleosa. Porque o que esse primer siliconado faz? Ele cria uma película em cima da pele e ele faz a base deslizar mais fácil. Mas também, se você não usar uma base, se você estiver usando uma base que seja a base da água, não vai combinar com esse primer siliconado. Então, quando a gente usa um primer siliconado, a gente tem que usar uma base que seja siliconada também. Senão os dois não vão aderir e não vai ficar na pele. Aí você vai ficar com aquela sensação de que a base não grudou na pele. A pele vai ficar escorrendo, então vai parecer que você está oleosa. Por isso que muitas pessoas não gostam do primer siliconado. E eu indico esse tipo de primer, que ele é mais cremoso. Esse meu primer aqui da NYX, ele é mais cremoso. Outro que também tem essa textura parecida é o da Revlon. O primer da Revlon tem essa textura bem parecida, que vai tampar os poros. Essa é a função do primer, vai tampar os poros e dar um efeito óptico da pele mais lisa. Então é bem importante para quem tem bastante poros usar o primer para deixar essa região mais lisinha. Ele vai preencher os poros abertos. Sim, Lê, a maioria dos primers siliconados, eles são transparentes. Vou passar aqui um pouco no queixo, onde eu também tenho um pouco de poros. E a pele já fica bem sequinha e matificada também. Perde o brilho, a pele fica mais mate, né? Então, desse lado, o lado errado, que as pessoas normalmente não usam primer, desse lado eu não vou usar. Boa noite, pessoal do Brasil que tá entrando. E agora vamos com a base. O que muitas pessoas erram é na aplicação da base. Que eu vejo que muita gente aplica com a mão. Então eu vou pegar aqui a base, eu tô usando essa da Maybelline. Então o que muitas pessoas fazem é aplicar a base com a mão. Vou aplicar aqui do lado errado. O que acontece quando a gente aplica a base com a mão? A gente não consegue ter uma camada uniforme, porque com os dedos você não consegue, consegue alcançar todas as partes do rosto, mas não consegue deixar o acabamento uniforme. Não que seja tão errado aplicar com a mão, mas o acabamento vai ficar bem diferente se você aplicar
com pincel ou esponja, que é como eu vou fazer aqui. E você não consegue depositar a base dessa forma com a mão. A base só está espalhada no rosto. Agora do outro lado eu vou fazer depositando a base. Eu vou usar uma esponjinha úmida. E também aplicando com a mão, fica muito produto, você acaba desperdiçando muito produto na mão. Fica mais produto na mão do que no rosto. E o jeito certo é aplicar depositando. Aplico depositando a base. Assim eu consigo aderir a base na pele, faço a base entrar nos poros. Outro erro também é das pessoas economizarem no produto. Então, se você quer uma cobertura, quer um acabamento bonito, é não ter dó do produto. Não ter dó de usar o produto. Tem que usar mesmo. E realmente não precisam ter dó, porque é difícil acabar com uma base. A não ser que você se maquie todo dia. Mas não precisa, quando você for se maquiar, não tenha dó do produto. Pode usar bastante, que a sua base vai durar. Provavelmente até ela vencer, ela vai durar. Então, por isso, não tenha dó de usar as maquiagens de vocês. Não economizem nos produtos. Eu também passo em cima dos lábios, pra depois dar mais um acabamento pro batom. Deixar o tom do lábio uniforme pra vir com o batom. Eu venho depositando aqui. Bom dia! Deposito toda a base. Outro erro também não é erro na maquiagem, mas é erro no jeito de falar, que eu vejo muita gente falando, eu me maqueio, mas o certo não é eu me maqueio, é eu me maquio. Eu vejo muita gente falando errado, então quando você for falar que você se maquia, não que você se maqueia. Vou aplicar mais um pouquinho. Vocês sabiam disso? Não, ninguém vai ter coragem de falar que falava que se maqueia, né? Mas manda nos comentários aí, quem falava errado, quem falava eu me maqueio. Porque o certo é eu me maquio. Isso foi meu primeiro curso de maquiagem que eu fiz, meu curso profissional. A primeira coisa que a professora falou foi isso. Vamos falar certo. E é eu me maquio, não eu me maqueio. Isso que eu tô passando pra vocês. Vamos falar certo também. Então, do lado certo, a base está aplicada. Eu continuo aqui com o lado errado. Depois da base, o próximo passo é o corretivo, né? Então, vamos falar o que muitas pessoas fazem. A gente vê, eu assisto muitos vídeos das blogueiras e youtubers, e elas usam bastante bem iluminado aqui. Daí o que você vai fazer também, que vocês fazem porque vocês assistem e vejam as meninas fazendo, né? É pegar um corretivo mais claro e já vir passando direto no olho. Eu fazia isso e aposto que alguma de vocês devem fazer também. Então aí vocês vão lá e passam o corretivo. Eu deveria ter passado menos, porque muita gente economiza na maquiagem e acaba passando um pouquinho, né? E tá, e vocês fazem isso, passam o corretivo mais claro, direto assim na olheira. Acho que eu passei muito. Vocês não passam tanto assim, né? Pelo menos eu, quando eu errava muito, eu não passava tanto corretivo assim não. Eu economizava e passava bem um pouquinho. Aí tá, vocês passaram lá o corretivo mais claro, porque vocês querem deixar iluminadinho, né? E qual que é o jeito certo? É corrigir a olheira antes. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um corretivo mais escuro, um pouquinho mais escuro. Aqui você pode usar um corretivo laranja, aí teria que ter usado antes da base, né? Se for usar corretivo colorido, você usa antes da base. Mas poderia ter usado um corretivo laranja ou até um batom, se você não tiver corretivo colorido, antes da base para corrigir a olheira.
E aqui no caso eu vou usar esse que é um tomzinho mais escuro. Eu vou esconder minha olheira. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da luz. A luz clareia bastante o rosto. Então não sei se vocês estão conseguindo ver certinho a olheira. Mas eu venho aqui com esse corretivo anulando o tom da minha olheira. Caso você não use um corretivo colorido ou algum assim para anular a olheira, você pode usar um corretivo que seja de alta cobertura, tipo um corretivo camuflagem, que é esse daqui da BH, ele é de alta cobertura. Então, mesmo que você tiver uma olheira bem pigmentada, um corretivo de alta cobertura vai tampar e você não vai precisar usar um corretivo colorido para anular o tom. Então, aqui eu usei esse daqui para esconder minha olheira e agora que eu venho com o corretivo mais claro. Agora que eu vou iluminar, eu só posso iluminar depois que eu corrigir a olheira, porque aí vocês vão ver a diferença, acho que vocês vão conseguir ver a diferença da olheira coberta e da olheira que não está coberta. E aqui, ó, eu passo bastante mesmo, para iluminar toda essa região. Vamos ver aqui dando batidinhas. E aí que é a importância de passar o hidratante antes de vir com esse tanto de corretivo. Porque se eu não passasse o hidratante antes, a pele ia sugar toda a hidratação da base e desse corretivo que eu tô passando e ia craquelar. Porque é isso que acontece quando craquela. Quando craquela, quando craquela, a pele ela suga a hidratação do produto. Então toda a água do produto a pele vai sugar. E aí o que vai acontecer? Vai craquelar. Porque o produto, basicamente, a maioria dos produtos são feitos à base de água. Tem muita água na composição. Então, quando a pele não está hidratada, ela vai sugar a água do que você colocar na pele. Então, aí você coloca o produto, ela vai sugar aquela água do produto e vai ficar só o pigmento do produto. Aí que vai craquelar. Porque fica só o pigmento na pele e começa a craquelar. Porque perde a hidratação, porque a pele já sugou a hidratação. Vocês conseguem ver a diferença de um olho que a olheira não está corrigida e do outro que está corrigida. Então, esse passo a gente terminou do corretivo. Vou tomar um pouquinho de água. Estão conseguindo ver a diferença? Eu não sei se aqui no Face está muito claro a luz ou se é o meu celular. Agora eu clarei demais aqui. Bom, agora vamos para a parte do pó. Vamos ver, corretivo. Tá, isso. Eu anotei para eu não me perder, gente. Então agora vamos para a parte do pó. No Instagram tá normal, gente? Tá apagando pra mim? Quem tá assistindo no Instagram, me manda aqui nos comentários. Tá estourando a luz, né, Lê? Pera aí, deixa eu limpar a câmera aqui. Ainda tá estourando, né? Por que no Instagram tá apagando? Bom, então vamos para o pó. Vou usar esse pó solto, que é o que eu mais indico pra usar na região abaixo das olheiras, porque ele é mais fininho. Vou mostrar o errado primeiro. O errado que vocês devem fazer, ou não sei se vocês fazem, é pegar o pó e ir passando de qualquer jeito no rosto. Sem se preocupar onde está depositando, vocês vão fazendo assim, não faz? Vai passando de qualquer jeito. E também não passam muito, né? Porque vocês têm medo de usar o pó. Esse é o jeito errado que muitas pessoas fazem, é passar o pó de qualquer jeito.
Eu já vou passar demais. Ainda tá estourando a luz, né, Lê? E o jeito certo é usar uma esponjinha, assim, mais fofinha. Eu não indico muito usar essas esponjinhas de... Essas esponjinhas que normalmente vem no pó mesmo. Indico usar, se for fofinha assim, tudo bem. Meio de pelúcia. Então eu vou vir aqui no pó. Antes de selar essa região aqui, tirar as marcações. Tirar o acúmulo de produto que tá aqui. Talvez vocês façam esse processo, né, de passar o pó aqui nessa região, mas não pode esquecer de tirar o acúmulo de produto que tá aqui na linha, nas linhas de expressões. Então eu tiro o acúmulo, que fica aqueles risquinhos assim de produto acumulado na dobrinha. Então eu tiro. E daí que eu venho com o pó. E trago até aqui e mais pra baixo. Ah, não sei se é o celular. Acho que é a câmera do celular mesmo, Lê. Porque eu já diminuí a luz no mínimo aqui, a luz do... Deixa eu ver se dá pra diminuir mais. Ah, deixa eu ver. Ainda tá estourando, né? Eu não sei o que tá acontecendo com o Instagram, que tá apagando. Não tô vendo os comentários também. O Instagram tá esquisito. Então eu passo aqui o pó nessa região, trago aqui pro nariz também, porque como aqui é o primeiro lugar que normalmente a pele começa a ficar oleosa, então eu trago aqui pro nariz e vou levando pra cá. Dá pra ver, Lê? Arigatô. Pronto, então essa parte do pó, do pó solto está feita. Aí eu vou pegar, agora que eu vou pegar o pó compacto e vou passar no rosto. Só que eu venho depositando o pó. Eu vou passar aqui, porque nessa região aqui eu vou vir com contorno. E pra eu vir com contorno, eu tenho que tá essa região bem selada pra eu não marcar o meu contorno. Então eu vou depositando o pó. E conforme eu deposito, depois que o pó já tá na pele, eu posso esfregar assim, que aí não tem problema. Aqui, trago até o pescoço. Aí eu venho na testa. Passo assim em cima da sobrancelha, em cima da pálpebra também, não tem problema. E prontinho. Agora vamos para a parte do contorno, que muita gente tem dúvida na parte do contorno. Eu vou fazer uma live específica sobre contornos. Por isso que aqui eu não vou falar muito sobre contornos, porque tô preparando uma live que já vai estar nessa semana sobre contornos. Então eu vou usar esse daqui é um pó compacto normal mesmo, só que um tomzinho mais escuro. E o erro que muita gente comete na hora do contorno é fazer o contorno no lugar errado. Onde que a gente tem que fazer o contorno? É nessa parte aqui que é mais saltada. Porque qual é a função do contorno? A função do contorno é afinar, né? Então, se você quer afinar, você não vai afinar onde já é mais fino. E muitas pessoas fazem assim e acaba passando o contorno aqui, onde já é fino o nosso rosto. Então, se a nossa intenção é afinar, então a gente vai afinar onde é mais saltado, não onde já é fino. Então, o que muitas pessoas fazem é fazer isso e afinar aqui. Quem aí fazia isso? Quem aí faz isso, né? Que agora vocês vão aprender a fazer do jeito certo. Isso aqui. E o que acontece quando eu faço isso? Eu desço muito o meu contorno, não afino onde eu queria afinar, não dou um novo formato pro rosto. E aqui, olha a distância que fica pouco
pouca parte aqui, você acaba engrossando muito essa parte do contorno. E agora aqui do jeito certo, eu vou fazer onde eu quero esconder, que é aqui nessa parte mais saltada. E como a pele tá bem selada, o contorno ele vai deslizar na pele, então não vai ficar marcado. Aqui eu vou construir, eu subo também um pouco para as têmporas, porque tem que deixar bem suave, não pode ficar marcado. Então, ó, comparem um lado com o outro. Aqui tá bem para baixo e aqui já tá mais para cima e mais harmônico. Pessoal do Face, compartilha essa live com as amigas. Chama as amigas de vocês para vir aprender a se maquiar. Eu sempre esqueço de falar e vocês não compartilham. Então eu estou pedindo para vocês compartilharem, chamar as amigas de vocês. Pronto, agora é a parte do blush. Blush, deixa eu ver qual blush que eu vou usar. Vou usar de uma paleta. Blush, as pessoas acho que não erram muito, não vejo muitos erros no blush, só de blush marcado, né? Ah, eu vou passar uma dica pro blush não ficar marcado. Qual que é a dica pro blush não ficar marcado? É usar algo brilhoso por baixo. Porque quando a gente usa algo brilhoso... Nossa, hoje eu tô falando errado, hein? Quando a gente usa algo brilhoso ou cintilante, vai deslizar melhor na pele, esfuma melhor, né? Nossa, como eu tô falando errado hoje. Obrigada, Lê. Então eu vou usar esse é um bronzer, mas ele não adiciona muita cor. Ele é bem brilhosinho. Então eu vou usar ele aqui antes de passar o blush. É bem pouquinho mesmo. E eu já venho com blush. Estou com dificuldade de abrir a paleta. Vou usar blush dessa paletinha aqui. Vou usar esses 3 tons aqui. Gosto de misturar os blushes, mas isso é opcional. Então, vou mostrar o jeito certo. Pego o blush, eu tiro o excesso também. Pra não vir marcando muito, eu pego o blush e tiro um pouquinho do excesso. E daí venho aplicando aqui em cima do contorno. Não tem necessidade de dar um sorrisinho assim. Você pode até dar um sorrisinho assim, mas não tem muita necessidade não. Porque é aqui que você tem que passar. Aí o blush você pode trazer mais pra frente. Blush é muito de gosto. Mas o que fica mais harmônico, o que eu uso em muitas clientes, é passar aqui dessa forma. Eu trago um pouquinho pra frente e subo aqui em cima do contorno. Caso tenha passado demais, pode voltar com o pincel de pó. E agora eu vou mostrar o jeito errado. É deixar marcado, ou às vezes muita gente aplica só aqui assim e não esfuma para trás. Ficou marcado demais. O erro que as pessoas cometem é não mesclar com o contorno, é deixar ele marcado aqui assim, sem tá... Tem que ficar uma coisa bem uniforme junto com o contorno. Você não pode ver nem o começo de um e nem o final de outro. Os dois têm que estar bem unidos. E esse é o jeito errado, que as pessoas deixam marcado e você consegue ver a diferença de um e de outro. Agora vamos para a parte do iluminador. Eu esqueci de pegar o iluminador. Gente, eu esqueci de pegar o iluminador. Esperem só um pouquinho que eu vou pegar o iluminador.
Voltei. Vou usar o iluminador dessa paletinha aqui. Esse daqui é o único iluminador dessa paletinha. E o jeito errado. Muitas pessoas não sabem qual pincel usar para o iluminador. Eu nem tenho aqui o pincel que a maioria das pessoas usam. Que a maioria das pessoas usam esse pincel, só que maior, esse meu pequenininho. Mas não... Deixa eu ver qual pincel que eu vou usar aqui. Pincel pro iluminador. Tá, eu vou usar esse daqui. Esse é o jeito errado. Muitas pessoas pegam o iluminador e passam com um pincel muito grande. Daí o que acontece? O iluminador pega uma área muito grande do rosto. E daí, qual que é o jeito certo de passar o iluminador? É você usar um pincel menor. Um pincel de esfumar, você pode pegar o maior pincel de esfumar que você tem aí. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é um pincel de esfumar, só que ele é muito grande. Eu não uso muito ele no olho, porque ele é muito grande pro olho, mas ele é de esfumar. Então, é com esse pincel que você vai usar para passar o iluminador. Vem aqui no iluminador. E daí eu vou passar o iluminador em pontos, em lugares específicos do rosto. Então, bem aqui em cima, eu passo sem espalhar muito. Eu espalho para deixar ele esfumado, sem deixar marcado. E outra coisa que eu faço também é ativar o brilho. Que o iluminador a gente precisa ativar o brilho. Eu sempre falo disso nas minhas lives e nos vídeos, que você tem que ativar o brilho do iluminador. E eu deixo ele mais concentrado aqui nessa região, assim, ó, levando para as têmporas. Outro lugar que pode passar é também um pouquinho aqui acima, mas não muito, nada exagerado. E um pouquinho no nariz. Se você não quer parecer que tá com o rosto oleoso, eu não indico passar nem na testa e nem aqui no nariz. E aqui também passar bem pouco. Porque é isso que vai parecer que o seu rosto tá oleoso, que é uma... A área central do rosto é a área que o rosto começa a ficar mais oleoso. Então, se você passar iluminador, vai parecer que tá oleoso. Então, passe nas laterais do rosto, aqui, pode passar aqui abaixo da sobrancelha, que isso não vai dar o efeito de oleoso. Bom, parte do iluminador feito. Agora vamos pra sobrancelha. Sobrancelha, eu vou usar uma pastinha. Sobrancelha eu também não vejo as pessoas cometendo muitos erros. Vou fazer aqui o jeito certo. Eu pego a pastinha, eu tiro o excesso dela aqui na minha mão. E conforme eu faço isso, eu afino mais a pontinha do pincel que eu uso. E se você for usar pastinha de sobrancelha, use um pincel mais fino possível. Eu tenho outros pincéis aqui, chanfrado, mas eles não são tão fininhos. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, esse aqui, esse ainda é fino. Aqui. Não, esse não é chanfrado. Aqui. Esse é um pincel chanfrado também de sobrancelha, mas olha como ele é mais grosso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a grossura dele, a diferença. Um é bem fininho e o outro é bem grosso. Então, se você usar esse tipo de pincel, você vai acabar deixando a sua sobrancelha mais grossa. E aqui você consegue ter mais controle do contorno que você está dando para a sobrancelha. Então, eu vou vir com esse mais fininho. Esse aqui é o lado certo. E eu começo delimitando aqui abaixo. Deixa eu pegar os pelinhos mais próximos. Oi, bom dia! Eu vou começar delimitando aqui abaixo, na parte de baixo da sobrancelha. Eu vou dar o contorno pra ela. O que vocês têm que fazer é analisar a sobrancelha de vocês. Onde que precisa de mais... Onde tem falhinhas,
onde que precisa de mais definição, a minha aqui ela é um pouquinho caída. Então eu ajusto aqui, dou uma arqueada aqui nessa parte. Gente, eu vou trocar de espelho, porque esse espelho tá muito baixo. Então aqui eu dou uma arqueada nela. Aí você tem que analisar a sua, onde que ela precisa de correção. E aquele produtinho que eu fui deixando na mão, eu venho, pego de novo e vou retocando. E também vou deixar a minha sobrancelha mais comprida, porque ela é meio curtinha. O que você tem que fazer é medir aqui. Esse deve ser o início da sua sobrancelha. Você encosta o pincel bem aqui na aba do nariz. Esse é o início da sobrancelha. Aqui é o meio dela, não é bem o meio, mas é onde ela tem que ficar arqueada. E aqui é o final. Você encosta agora aqui bem no finalzinho do nariz. Aqui é o final da sobrancelha. Esse é o tamanho ideal da sobrancelha. Aí você tem que medir no seu rosto e ver onde que ela deve começar, onde que ela deve terminar. E dar um novo contorno pra ela. Agora eu vou um jeito errado. Do jeito errado. Acho que vocês nem usam pastinha porque vocês têm medo de usar, né? Bom, eu no começo tinha medo de usar pastinha, de não acertar o contorno. Então do lado errado eu vou usar lápis, que acho que é o que a maioria acaba usando. Um erro que eu vejo, não vejo muito, que acho que vocês não erram muito na sobrancelha, é deixar aqui quadrado. Porque aqui, desse lado, olha como que ficou esfumado. Eu até gosto de usar. Gosto de usar esse tipo de pincelzinho pra dar uma esfumada aqui nessa entrada. No comecinho dela, pra não deixar marcado. Eu vejo que muitas pessoas às vezes acabam deixando ela muito quadrada. Aqui. O que muitas pessoas também erram é na cor. A cor tem que ser da cor do seu cabelo. Se o seu cabelo for muito escuro, o meu cabelo é bem escuro. Então normalmente eu uso o que tiver de mais escuro assim pra passar na sobrancelha. Normalmente das tonalidades mais escuras. Não preto, nunca preto. Nunca se use preto na sobrancelha. Às vezes as pessoas deixam muito marcada. Vamos deixar aqui bem marcado, que é o que as pessoas fazem. Muitas pessoas deixam marcada e grossa. Vou deixar ela mais grossa. Gente, o que tá acontecendo? Parece que tá caindo. Lê, acho que agora eu consegui ajustar. Tá melhor na imagem agora, Lê? Não tá tão estourado, né? Respondem pra mim, tá estourado? Outra coisa que muitas pessoas fazem é delimitar a sobrancelha. Vocês pegam um corretivo. Pegando aqui o corretivo. E o que vocês fazem é delimitar o quadrado que já tá. Quem faz isso, de delimitar... Agora ficou bom, né? Porque vocês veem as pessoas fazendo e vocês fazem isso, de delimitar.
Então vocês acabam delimitando. Não é errado delimitar, o errado é usar um corretivo muito claro. Que é o que eu estou fazendo aqui. Então se você quiser delimitar a sobrancelha, você pode usar a base mesmo para delimitar. Daí vou tirar as marcações. Pronto, ó. Sobrancelha bem marcada. E aqui desse lado, eu vou delimitar com um pouquinho da base e só embaixo. Porque se a gente faz essa delimitação aqui em cima, deixa muito marcado. Então eu só vou delimitar aqui, vou passar um pouquinho de base, que ajuda a esconder os pelinhos também que ficam crescendo. E é bem pouquinho, para não deixar muito marcado. E agora o que as pessoas fazem também é não... Bom, acho que a parte da pele acabou, né? Vamos pra parte dos olhos. Que eu já vou falar sobre a parte dos olhos. Então, na parte dos olhos, o que as pessoas fazem é deixar desse jeito mesmo a pálpebra, sem passar nada, e já começar a passar a sombra. E o jeito certo é você construir uma base antes de vir com o produto. Esses dias eu postei nos meus stories. Quem não me acompanha nos stories, passa lá. E às vezes eu posto várias dicas de maquiagem. E esses dias eu falei sobre a pigmentação da sombra. Que às vezes as pessoas pegam a sombra e já vai passando assim, sem ter construído uma base para fixar a sombra melhor, para pigmentar a sombra melhor. Aí eu mostrei fazendo sem essa base, como que a sombra fica, e fazendo essa base com corretivo, que dá muito mais pigmentação para a sombra. Então o jeito certo é você passar pode ser um primer de sombra ou um corretivo. Eu vou usar aqui um corretivo, vou usar esse da BH. Então, criar essa base para pigmentar mais a sombra. E você também deixa o tom da pálpebra uniforme. Vou trazer esse espelho um pouco mais perto de mim. Então eu faço essa base de corretivo antes de começar a usar as sombras. Gente, ficou alguma dúvida sobre essa parte da pele? A próxima live, a live de amanhã, vai ser só sobre preparação de pele. Então aqui eu passei o corretivo, trago aqui pra fora também. E esse Instagram continua estranho, eu não vejo comentário nenhum. O que tá acontecendo? Aí eu uso a esponjinha pra tirar o excesso também, porque como eu passei o corretivo, não pode ficar excesso. Passo a esponjinha assim pra deixar uniforme no olho. E o outro olho sem nada. E de sombra, pra mostrar os erros do esfumado, eu vou usar essa daqui da Tarte, que tem vários tons neutros e coloridos, mas você pode usar a sombra que você tem aí. Eu vou usar tons de marrom, que acho que fica mais fácil de vocês verem assim como que é, mas vocês podem adaptar com os tons que vocês tiverem aí. E agora, o primeiro erro do esfumado é usar o pincel errado. Vamos ver aqui. Bom, o primeiro erro é vocês marcarem demais a sombra com o pincel errado. Então, vocês pegam qualquer pincel de esfumar sem pensar muito no tamanho dele. Então, normalmente as pessoas usam um pincel muito grande pro olho, porque o que você encontra na maioria dos kits que eu vejo, kits de pincéis, vocês usam os kits de pincéis, eles vêm os pincéis de esfumar muito grande.
E olha o tamanho do olho com o tamanho do pincel de esfumar. Então, esses pincéis de esfumar maiores, vocês têm que usar os tons mais claros. Então aqui, o erro que muitas pessoas cometem é pegar esses pincéis de esfumar grandes, que vem nos kits, e vir com uma sombra escura. Eu vou usar aqui uma sombra bem escura, um marrom. Vou usar um preto bem escuro. Daí o que vocês fazem? É pegar esse preto e já colocar assim no olho. Quer dizer, vocês fazem assim, né? Olha esse Instagram, o que tá acontecendo? Vocês vão passando, meio que sem pensar muito. Levam o preto até o côncavo. Esse é o errado. Depois tá assim já direto o preto. Você não pode vir direto com o preto. Vou mostrar aqui o jeito certo. Nessa primeira cor, vou trocar de pincel, porque como aquele ali ficou sujo de preto. Nessa primeira cor, que é o marrom, que vai ser como base aqui pro olho, não tem problema usar um pincel maiorzinho. Mas aqui é bem parecido, os dois até usariam o mesmo pincel. Será? Você entrou no Insta, Lê? Vê pra mim como que tá. Deixa eu ver.